Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimep. A propaganda e a publicidade da região de Piracicaba, contada por aqueles que fazem essa história. Boa noite, galera que está nos ouvindo. Estamos com a terceira edição do nosso podcast do curso de Publicidade e Propaganda. Junto comigo, a Jéssica, o Fábio, a Bruna e o Lucas. E hoje temos como convidado o diretor e publicitário da agência Sim, Ivan Romanini. Boa noite, Ivan, tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite e por reservar um tempinho para estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. Um prazer e uma surpresa o convite. Fiquei muito feliz. Obrigado. Conta pra gente um pouco mais da sua formação e da sua trajetória profissional. Como que você chegou até a agência Sim? Bom, tudo começou quando eu decidi fazer o curso de publicidade, né? Eu sempre me interessei pela área, mas chega um determinado momento ali da sua vida, que você está no colegial e tem que fazer uma escolha. Até eu considerei experimentar algo diferente antes, que eu tinha uma banda e considerei esperar um tempinho, tentar fazer essa banda acontecer. Foi uma ideia que não foi muito bem vista pela minha família. E eu falei assim, bom, tudo bem, eu vou fazer publicidade, que é uma coisa que eu gosto. E, enfim, prestei vestibular na Unimep. E prestei vestibular em 2000. 2001 foi meu primeiro ano e, como a gente estava falando agora de pouco, eu me formei em 2004. Bom, aí até chegar assim, foram muitas coisas que aconteceram, né? De forma bastante resumida, eu procurei trabalhar já na área desde do início, né, da faculdade. No primeiro ano não consegui um estágio, mas já no começo do segundo ano do curso eu fiz um estágio. Foi uma experiência assim, fantástica, foi muito legal. Eu fiz um estágio no departamento de comunicação do Cristóvão, do clube. E, enfim, aí depois eu queria trabalhar numa agência, fui para uma agência, fui para outra agência e as coisas foram acontecendo. Bacana. E logo que você entrou no mercado de trabalho, qual foi a sua principal dificuldade? Que você agora estou no peixe grande. O que você sentiu mais dificuldade? Na verdade, nossa segunda pergunta você já respondeu, então já respondi? Já respondeu. Bom, a dificuldade... Bom, dificuldade tem todos os dias, né? Quando você está... Vou falar do meu estágio, né? Então, primeiro você não sabe de nada, né? Assim, ou não é totalmente leigo, mas você está simplesmente, assim, aprendendo, você tem muito a aprender. Então, a dificuldade era se adaptar àquele ambiente profissional, a horários, responsabilidade, chefe e tudo mais. Aí você vai tendo outras experiências e outros desafios, né? Hoje, os desafios são conquistar clientes, manter clientes, atender as expectativas dos clientes e coordenar a equipe, manter a equipe motivada. Então, assim, conviver, né? Ser empresário no momento que a economia ela está complicada, que você precisa... A história do se vira nos 30, ela é uma realidade, né? Acho que de todo empresário, seja pequeno, médio ou grande. Então, assim, acho que essas são algumas das dificuldades que a gente vai enfrentando. Você se formou em 2004, né? Já faz mais de 10 anos isso, e mais o tempo seu de estágio, então você tem quase 15 anos já no mercado. Tem Sim. alguma história assim que você sempre conta, que tanto pela repercussão, pela dificuldade, por uma coisa que você aprendeu muito, algum caso específico? Bom, tem algumas coisas engraçadas. Por exemplo, no primeiro estágio em agência que eu fiz, o dono da agência ele tinha perdido a carta, né? Assim, tinha tomado tantas multas lá que ele não podia mais dirigir, então eu virei meio que o motorista da agência, né? E então todos os compromissos que ele tinha, era eu que estava junto. Enfim, um caos esse, né? Mas acho que não tem uma coisa muito... São várias histórias
pequenas que compõem esses 15 anos, mas não tem nada, acho que se destaque, assim, que eu me lembre mais do que isso. Assim, quais são, assim, seus conselhos para os futuros publicitários, no caso, a gente que está começando, assim, que está com toda essa vontade de começar, mas ainda precisa bastante de um direcionamento, para onde seguir, que caminho a gente deve trilhar logo no começo para ter um sucesso futuro? O empenho, ele é fundamental, né? Você tem que, assim, não existe nenhuma fórmula mágica, não existe certo e errado, né? Cada um tem um estilo de encarar as coisas e de desenhar a própria carreira. Eu acho que, primeiro de tudo, é você ser responsável, honesto, coerente, né? Com as coisas que você acredita, com os valores que você tem. Isso, acho que é inclusive em qualquer carreira, né? Não é o publicitário. Você tem que acreditar naquilo que você faz e seguir um caminho correto. Né? Acho que isso é fundamental. Agora, falando especificamente da carreira de um publicitário, que também ela é extremamente abrangente, né? Você pode fazer publicidade, trabalhar com criação, você pode fazer publicidade, ser diretor de marketing de uma empresa, enfim, tem muita coisa que um publicitário pode fazer depois de formado. Para quem trabalha em agência, né, que é o meu caso, sempre gostei, é o ambiente que eu me sinto feliz e à vontade, você tem que estar ligado com tudo que está acontecendo, né? E tudo que está acontecendo, assim, não adianta você ficar só lendo livros de publicidade, marketing, design. Você tem que entender um pouco do mundo, né? Do comportamento das pessoas, de política. Aliás, eu acho que o que é justamente encantador e apaixonante, assim, da nossa carreira, né? É o fato de a gente trabalhar com áreas completamente diferentes o tempo todo. Então, por exemplo, eu estou de manhã atendendo um cliente que é uma fazenda que produz soja, feijão, trigo, passa, sei lá, meia hora, eu tenho que fazer um contato com um cliente que é um hotel. Que é um hotel e um spa, e o público dele é completamente diferente do produtor de soja. Então, assim, você tem que ter uma mente aberta, você não pode ter preconceitos, né? Você tem que estar aberto a ouvir as experiências de todo mundo, se manter atualizado, estudar, ler muito, ouvir notícias, né? Às vezes a gente fica meio cansado, assim, poxa, não vou ver o jornal hoje, mas isso não é trabalho, tem que ser uma coisa natural. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, até porque a gente tem várias formas de fazer isso, né? Se não é assistir TV a melhor forma, poxa, todo mundo tem um celular e consegue ver notícia pelo celular, ler jornal, revista. É muito importante a gente saber estar antenado com o que está acontecendo no mundo. Você falou que na publicidade a gente tem várias carreiras, várias áreas para a gente seguir. Assim, sim, a sua agência, ela se divide em 3 vertentes, né? Que é publicidade, digital e consultoria. No site está assim. Sim. Como é que funciona isso? Por que você chegou nessas áreas? Bom, muita gente entende a agência como uma empresa para fazer um layout legal para um conteúdo que já está pronto. O cliente às vezes pensa assim, não, eu já tenho aqui o material para fazer o meu folheto institucional, o meu folder. Eu tenho o texto, preciso só que organizem bonitinho no papel. Só faz um layout bonito aí e está resolvido. A gente faz o layout bonito, né? Uma das nossas áreas é justamente o design, uma coisa que a gente também é apaixonado por isso, a gente gosta muito, gosta de papel, a gente somos apaixonados por produção gráfica, a gente gosta muito disso, mas isso só não basta, né? O mercado já tem demandado muita coisa além disso. Aí tem a divisão de consultoria, que é o seguinte, o cliente foi lá, nos procurou então para fazer um folder. Será que é isso que ele precisa nesse momento, né?
Então, assim, a gente pode fazer um trabalho, e faz um trabalho muito maior, né, do que simplesmente executar um material específico de criação. Antes disso, a gente pensa estrategicamente. O que a gente precisa fazer para que ele tenha mais resultado? É esse o caminho certo, né? Então, a consultoria, bom, tem muita coisa que a gente pode fazer. Análise de mercado, análise de concorrência, enfim, uma série de coisas. Que vai muito além de um simples layout. E também tem o nosso braço digital, que é o que está assim, mais bombando no momento. A gente tem uma procura muito grande assim, de empresas querendo desenvolver sites, querendo ter uma presença digital, em mídias sociais. E apesar da gente ser, como eu falei, apaixonados por papel e por produção gráfica, o mundo ele está direcionado para essa tecnologia digital, né? Como eu falei, está todo mundo aqui com celular, você se informa muitas vezes pelo Instagram, você consegue, depende muito de quem você segue, né? Mas você consegue receber informação de qualidade por diversos meios sem custo nenhum, né? Quem está recebendo, ou por um investimento muito baixo. E uma outra coisa que é interessante é a possibilidade, acaba sendo até uma concorrência meio cruel, assim, do mundo digital com o mundo offline. Antes, você, para fazer um anúncio numa revista, numa página de jornal, você tinha que investir, sei lá, R$15 mil num anúncio que saía um dia, né? E no dia seguinte ele já sumia. Hoje, com R$15 mil, você faz miséria, assim, você faz muita coisa na internet, investindo em créditos, né, para mídias sociais, de uma forma totalmente direcionada. Então, eu quero falar com mulheres de 35 a 42 anos, moradoras da oeste do estado do Paraná. Você consegue. Então, você faz um investimento menor, ter um alcance muito maior. Uma resultado mais objetivo. Exatamente. Então, assim, mas gosto de jornal também. Acho que cada caso é um caso. Grandes marcas precisam estar presentes em mídias de massa. Não tem essa assim, o jornal não funciona. Tudo pode funcionar, depende muito de como você faz isso, né? E da disponibilidade também do cliente, né? Poxa, existe verba para a gente fazer uma campanha que envolve TV, jornal, internet, rádio. Legal, vamos fazer. Né? E assim, na hora do planejamento, da criação, para esse público e para esse meio, o que você indica, assim? O que é válido fazer? Olha, o público, ele varia. Na verdade, assim, o que vai determinar o que você precisa fazer é a marca para a qual você está trabalhando, né? Qual é o seu objetivo de marketing mesmo. Então, por exemplo, assim, a gente tem que vender carro popular. Quem é esse público? Quanto esse público, qual é a faixa salarial desse público, quais são os comportamentos. Então, você vai tendo que ir analisando o perfil do consumidor para daí você adaptar, né, e traçar as estratégias que você quer atingir. Né? E aqui em Piracicaba, como que está o mercado hoje que você vê como profissional que trabalha aqui, que já tem essa agência há bastante tempo? Como você acha que está o mercado aqui para a gente que vai entrar agora? Compensa investir aqui ou é melhor ir para uma capital, ir para outro? Olha, eu acho que tem muito espaço para o profissional de publicidade em Piracicaba. Muitas vezes a gente até tem dificuldade de encontrar pessoas para a equipe. Que daí volta na pergunta que a gente estava conversando anteriormente.
é muito importante que a gente tenha profissionais empenhados e realmente interessados, né, naquilo que eles fazem. Sejam estagiários, né, que são os estudantes que estão trabalhando, e mesmo as pessoas que já se formaram. Tem gente com tempo, aí, anos de experiência, anos de diploma, digamos assim, e que não está talvez tão preparado e tão empolgado realmente para fazer parte desse mercado. E tem gente que está começando, que está com sangue nos olhos e faz toda a diferença. Então, assim, o que vai determinar mesmo se tem espaço e se vale a pena, eu acho que muito mais do que o mercado, são as próprias pessoas, né? A forma como ela encara. Agora, tem aumentado, sim, o número de agências, tem aumentado os home offices, né? Os freelas, tem muita gente que faz um trabalho muito legal, começando mesmo com uma estrutura menor. Eu mesmo comecei assim, trabalhava numa agência, fazia alguns freelas. Isso, eu trabalhava em São Paulo na época, voltava do trabalho, fazia algumas coisas para clientes aqui de Piracicaba. Isso foi crescendo, tomou uma proporção que justificou eu montar a agência, né? Então, assim, eu acho que tem, sim, espaço para... É um mercado promissor para quem está se formando, com certeza. E saindo agora um pouquinho do trabalho, mas ainda influenciando no trabalho, o que te inspira, que te inspirou, que ultimamente você viu algum filme, algum livro que você falou, tipo, nossa, isso é fantástico, eu acho que mais pessoas deveriam ver isso? Uma pergunta fora, assim, agora. Um livro, uma banda, um filme? Cara, olha, a última coisa que, assim, eu vou falar porque é muito recente, que me tirou, assim, falei, caramba, isso é um espetáculo, foi a final do US Open. Realmente, assim, não tem nada a ver com o nosso... Quer dizer, tem a ver, sim, porque é um grande espetáculo. Até depois fiquei pensando, assim, queria saber a proporção da audiência que teve, né, essa final. O número 1 e o número 2 do mundo jogando, foi, assim, um negócio fantástico. De certa forma, realmente é algo inspirador mesmo. Mas, agora, puxando um pouquinho mais, assim, para a nossa realidade, uma coisa que é um hobby que eu tenho, poxa, isso é uma terapia para mim, é fotografia. Eu gosto a tal história do Instagram, é uma coisa que eu me divirto, assim, isso me faz bem, os perfis que eu sigo, acho que isso é uma coisa, assim, gosto muito mesmo disso. Bom, então essa foi a nossa entrevista com o publicitário Ivan Romanini. Ivan, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço. Deixa pra gente onde a gente pode te encontrar sim, redes sociais. Meu e-mail é ivan@simpropaganda.com.br, nosso site simpropaganda.com.br, e estou 100% à disposição, precisando, entre em contato. É um prazer mesmo conversar com vocês. Acho que a gente tem sempre muito a aprender também, né? Os 10 anos, né, Fabiano? De 10 anos de formado ou 11, né? Anos de formado. 11 anos em dezembro, né? Em dezembro, exatamente. Eles são importantes, isso representa alguma coisa, mas a gente está aprendendo o tempo todo, né? E esse sangue novo aí, né? Essas novas mentes que estão entrando no mercado, com certeza também nos inspiram e nos forçam até a se manter. A gente tem que se manter nativo o tempo todo. Então, mais uma vez, obrigado ao Ivan. Obrigado também ao Rafa Davanzo, técnico de áudio aqui da Unimap, por ajudar a gente. E a gente volta na semana que vem com mais novidades do universo da publicidade e do marketing no interior. Esse foi o Periscópio, o podcast dos alunos do segundo semestre de Publicidade e Propaganda da Unimap. Confira esses e outros episódios em facebook.com/publicidadeunimap.